Olá! Hoje estamos, mais uma vez, vendo uma nova estrutura. Hoje, no caso, a nossa estrutura é chamada árvore. Então, nós já trabalhamos a estrutura lista, fila e pilha, tá? Hoje vamos trabalhar a estrutura da árvore. A árvore é uma estrutura considerada não linear de dados. Por que não linear de dados? Porque seus elementos não se encontram numa sequência, que nem as estruturas da lista, da fila e da pilha que a gente já viu. Ou seja, na lista, na fila e na pilha, eu podia ir do início até o fim, passando por todos os elementos que estavam armazenados dentro dela. A árvore, então, ela é chamada de não linear porque eu não tenho essa possibilidade. Bom, a árvore é considerada uma estrutura que a gente enxergaria, né, numa forma hierárquica. Ela determina uma coleção finita de n maior ou igual a zero nós. Então, a gente diz que cada elemento dentro de uma árvore é chamado de um nó dentro dessa árvore. Então, essa árvore, se tiver um n igual a zero, a gente diz que essa árvore é nula, portanto, ainda não tem nenhum elemento armazenado dentro dela. Se ela tiver alguma coisa já armazenada, sempre vai ter que ter um nó chamado raiz. Este é o primeiro nó que a gente cria, e a partir dele a gente vai criando demais nós, né, hierarquicamente, onde a gente chama isso de subárvores. Então, uma árvore toda, ela pode ser formada por subárvores T's, né? Seria mais ou menos como a gente tivesse nesse desenho aqui. Eu tenho um nó aqui em cima, raiz, que armazenaria um determinado elemento. A partir dele, eu posso ter N nós abaixo dele, tá? Aqui, no caso, tem 3, mas a árvore em si, ela permite vários, né? Quantos você quiser de nós abaixo. Cada um desses nós abaixo pode ter os seus nós abaixo, numa certa quantidade, assim por diante. A gente vai criando uma hierarquia. Então, sempre começa pela raiz e a gente vai descendo. Isso é considerado uma árvore. A raiz, então, é esse primeiro, né, que eu marquei aqui. Neste caso aqui, ó, peguei um trechinho, né, da árvore, eu chamei ela de uma subárvore, porque ela é um pedacinho onde eu teria, nessa subárvore, uma raizinha também descendo elementos para baixo. Aqui eu coloquei uma outra também, tá? Uma subárvore tem uma raizinha descendo uma para baixo. Aqui eu poderia ter uma outra com 2. Neste caso aqui, eu não teria nenhuma descendo abaixo, tá? Cada uma dessas subárvores que eu tiver numa árvore, a gente considera que ela é uma estrutura disjunta. O que é uma estrutura disjunta de árvores? A gente quer dizer que o mesmo nó, né, um nó que a gente colocar, né, especificar dentro dessa árvore, não pode aparecer em mais de outra subárvore. Então, se o nó está numa subárvore, ele não pode estar numa outra subárvore, tá bom? Isso é uma característica da árvore. Cada uma das estruturas T's, né, dessas subárvores que a gente tiver, é organizada na forma, então, sempre de uma árvore, o qual possui sempre uma raiz e outras subárvores abaixo. Então, uma raiz é uma estrutura completa, complexa, formada por subárvores, onde cada subárvore que eu enxergar sempre vai ter uma raizinha para ela e as subárvores abaixo dela. Bom? Características que a gente fala da árvore, termos que a gente utiliza, por exemplo, grau. O que é o grau de uma árvore, né? Ou de uma subárvore? Grau é o número de subárvores ligadas a um nó específico. Então, se eu pegar uma árvore, né? Pegar um determinado nó, este nó, por exemplo, aqui eu estou dizendo que ele tem 3 abaixo dele. Então, ele tem um grau 3, porque a partir dele desceu 3 caminhos, né? Para se conectar a 3 outros nós. Este outro nó aqui, por exemplo, só tem um grau 1, tá? Que só tem um caminho para baixo. Então, o grau de uma árvore, se a gente quiser considerar a árvore inteira, o grau de uma árvore inteira é o valor máximo do grau de cada um dos seus nós. Então, por exemplo, nessa árvore aqui, o máximo que eu tenho aqui de grau foi esse nozinho aqui que teve 3. Então, a árvore inteira tem um grau 3. Tá? É o número maior dos nós, né, dos graus de algum nó que ela tiver dentro daquela árvore.
O nó que não possui descendência, quer dizer, não tem caminho para baixo, ele é um nó chamado folha, ou terminal dessa árvore. O grau dele, então, no caso, é 0. Então, este nozinho e este nozinho aqui, ele seria um grau 0, não tem descendência abaixo dele. Pelo menos por enquanto. Uma árvore a gente pode, a partir disso, estar criando outras coisas. Falando de ascendência e descendência, então, a gente diz que ascendente é um nó que está acima dele. Então, sempre o nó que está acima dele é considerado pai. Então, por exemplo, o nó B aqui, o pai dele é o A. O D, ou o E, ou o F, o pai dele é o mesmo. Então, é considerado aqui o nó B. Tá bom? Então, este nó D e F a gente chama de filhos do nó B. Então, numa árvore, a gente tem a característica de pai, onde o pai pode ter vários filhos, correto? E todo filho só tem um único pai. Então, voltando para trás, eu só sempre tenho um caminho de volta, que é o pai. Tudo bem? Esses nós aqui, C, o D, o E e o F, conforme eu coloquei aqui embaixo, não tem descendência. No caso, ainda não tem ninguém abaixo dele. Então, a estrutura vai sendo criada na memória para ser trabalhada, né? E aos poucos a gente pode, dependendo da lógica, do algoritmo que a gente está fazendo, colocando mais caminhos abaixo. Tudo bem? Aqui embaixo também comentamos que o nó A, que é esse raiz da árvore, ele nunca tem ascendência. Então, só o nó raiz é o único nó que não tem pai. Por isso, ele é chamado de nó raiz, que é por onde começou a nossa árvore. Falando em outras características, nós temos a característica do nível e da altura de uma árvore. Então, considerando essa árvore que eu fiz aqui, tá? A gente pode dizer que nós temos um nível aqui em cima, um outro nível, um outro nível, um outro nível. Quer dizer, conforme a gente vai descendo por essa árvore, a gente vai tendo diferentes níveis. Então, o nível de um determinado nó é o número de nós no seu caminho até chegar à raiz mais um. Bom? Então, aqui, por exemplo, o nó A, ele está no nível 1, né, que é o primeiro nível. O nó E está no nível 3. Voltando para trás, ele tem 1, 2, né, para chegar à raiz, mas ele 3. Então, ele está no nível 3. Voltando para trás, você sabe quantos caminhos você chega até a raiz, você sabe qual o nível que ele está. A altura, então, no caso de uma árvore, significa quantos níveis essa árvore possui. Então, no nosso exemplo aqui, nós teríamos uma árvore de altura 4, porque ela tem 4 níveis de hierarquia considerada nela, certo? Representação aqui de uma árvore. Então, a gente viu ali atrás apenas um desenho. Agora, como que este desenho ficaria na memória, tá? Lembrando que todo esse trabalho de estrutura, a gente está criando em memória para que depois a gente faça alguma coisa com ela. Tudo bem? Então, uma estrutura, por exemplo, dessa daqui, a gente poderia criar a partir dessa struct aqui. Que eu criei ela com o nome de nó árvore, tá? Ou seja, cada item aqui dentro da minha árvore é um nó dessa árvore, correto? Então, por exemplo, aqui como eu armazenei letras, eu tô dizendo que dentro dessa struct eu vou ter um char letra, tá? Porque o elemento que eu armazeno em cada nó é uma letrinha. Além dessa letrinha, eu preciso de dois ponteiros aqui. Um chamado descendente e outro chamado irmão, tá? Que seria esse descendente irmão aqui. O descendente, então, seria quem está abaixo dele, o endereço de quem está abaixo de um determinado nó. Irmão seria o endereço de quem está ao lado, no mesmo nível desse nó, tá bom? Então, por exemplo, aqui o B, né, tem um descendente E, mas ele tem um irmão C e um irmão D. Bom, o A não tem irmão nenhum, o E, no caso, não tem irmão nenhum, nem tem nenhum descendente. Então, na memória, cada um desses nós poderia ficar assim. Nós temos aqui, por exemplo, o raiz, que é o A, né? Ele, se segundo campinho, seria o descendente dele. Então, quem é o descendente dele? É o primeiro nó que está abaixo, no nível de baixo, que seria o B. Então, ele, aqui dentro desse pedacinho, tem um endereço de onde está este nó B na memória, ficaria guardado aqui. Este outro aqui seria para o irmão dele, só que ele não tem irmão, então aqui no caso a gente teria alguma coisa nulo. O nó B aqui embaixo, desculpem, o nó B aqui embaixo, ele tem
um descendente, que é o E. Então, ele aqui dentro vai ter um endereço para este nó E que está aqui embaixo. No caso aqui, seria o endereço do irmão. Então, ele tem o endereço de onde está este nó C. O nó C, no caso descendente, ele não tem nem ninguém abaixo, então esse não vai estar um nulo. E aqui no campo irmão, ele tem o endereço do irmão dele. Já o D, que está aqui, não tem descendência e não tem mais nenhum irmão para frente. Portanto, nulo nos dois campos. Este B aqui, que tinha algo aqui abaixo, que era o E, né? Então, ele possui aqui no campinho descendente o endereço deste E, correto? E aqui embaixo, neste E, a gente vai ter o quê? Os dois campinhos nulos, porque o E não tem mais ninguém, não tem irmão, nem tem descendência. Então, isso é uma visão da memória neste momento em que a minha árvore está desse jeito. Se eu, por acaso, eu colocasse mais algum elemento aqui abaixo do C, do D, do E, criasse mais algum irmão para o A, essas estruturas que já estão aqui, que pertencem à árvore, deveriam ser modificadas. Por exemplo, se eu criar mais um irmão aqui para o A, tá bom? Vamos criar um X aqui. O que eu teria que vir aqui? Teria que vir aqui no nó D, neste campinho aqui que está marcado irmão, colocar o endereço desse X, correto? Mesma forma que o B, por exemplo, criar mais um filho, né? Ele teria que ter, o E é que teria que ter marcado o endereço desse irmão. Então, todo nó que tem filho, ele tem o endereço apenas do primeiro. Os demais irmãos, né, desse primeiro nó, desse nível, é o próprio primeiro filho que vai marcando os endereços para frente. Este é um tipo de representação que a gente tem para fazer para árvores, tá? Existem outras maneiras da gente fazer, né? Mas essa daqui é uma bem simples, onde a gente pode, a partir disso aqui, criar vários níveis com vários filhos, vários irmãos. Lembrando também uma coisa importante, a árvore é uma estrutura de dados, então, que ela é bastante utilizada hoje em dia em inteligência artificial, em resolução de problemas, onde você determina em memória, em tempo de execução, diversos caminhos que você pode ter e a partir dele resolver encontrar alguma coisa. Então, vamos supor, por exemplo, se eu precisasse reservar um voo de aqui de São Paulo para um determinado local do mundo, onde não existe um voo direto. Então, eu chego num programa, né, de uma agência de viagens lá, né, e essa agência de viagens verifica um determinado avião que chega naquele ponto. Mas como que eu posso chegar até lá se eu não tenho um voo direto? Então, aquele programa, ele tenta determinar qual é o melhor caminho, né, onde eu possa fazer várias alterações, né, de voo, entrando em São Paulo, descendo em um determinado lugar, pegando um outro voo para outro determinado lugar, e outro, ou seja, estou fazendo várias escalas, para ele determinar qual é o melhor contínuo de escalas que eu possa fazer, onde eu fique menos tempo em avião e espera de avião, onde eu gaste menos dinheiro. Então, ele pode mapear, por exemplo, na memória isso daqui. Ele pode, a partir de um determinado nó São Paulo, determinar vários caminhos que poderiam ser feitos, parando em diversos pontos, né? Até chegar num abaixo, lá embaixo, que seria o meu ponto que eu quero chegar. E aí, ele depois, a partir de todos esses caminhos que estão prontos, ele determina qual deles é o melhor. E ele me dá como isso, o resultado, ele não resolve, na verdade, um problema, ele me dá uma solução. Ó, a melhor maneira de você chegar nesse ponto, saindo de São Paulo, é fazendo esse roteiro. Você vai pegar avião, tal horário, descendo tal horário nessa cidade, pega o outro, e o outro, e o outro, e você chega lá, levando todo esse total de tempo e gastando este dinheiro. Tudo bem? Então, árvore é uma estrutura muito interessante, onde a gente pode determinar vários tipos de soluções para alguma coisa, a gente mapeia em memória essas coisas e depois a gente determina qual delas é a melhor. Tudo bem? Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Falamos sobre árvore. Uma próxima oportunidade estaremos falando sobre um outro tipo de árvore que é chamada árvore binária, tá? A partir dela, vamos ver outras características que são baseadas neste conceito que a gente trabalhou hoje sobre árvore, tá? E
Muito obrigada, é só por hoje.